Bom pessoal, dando sequência aqui no Professores Online, muitos membros têm muitas dúvidas sobre como fazer uma leitura e uma interpretação de desenho de comandos elétricos. Para isso, nós vamos chamar o professor Ricardo, que ele vai ensinar para vocês passo a passo, desde o princípio até o fim, de como fazer uma leitura e uma boa interpretação de desenhos de comandos elétricos. É com você, professor Ricardo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez e nesse intuito aí de tirar a dúvida do pessoal que vai mandando as perguntas, né? A gente está tendo muita demanda no sentido assim de leitura e interpretação de desenhos. Então, eu vou dar uma esmiuçada, vou dar uma introdução, falar basicamente dos componentes que comportam um diagrama elétrico. Então, muito importante para você fazer uma boa leitura, né, e interpretar o que está dizendo o diagrama elétrico, é você saber o que é cada um dos componentes que está no desenho. Então, eu coloquei aqui no quadro alguns componentes comumente usados em diagramas elétricos. Então o que acontece? Eu coloquei aqui em cima seletores, certo? Coloquei aqui botões, certo? Aqui eu coloquei a simbologia de um contador e alguns elementos que compõem também o diagrama elétrico. Então eu vou falar de cada um deles para vocês se familiarizarem com os desenhos. Como vocês podem ver aqui, essa é a simbologia de uma chave seletora, certo? Com trava. Isso é muito importante ver. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, e esse bico aqui que está desenhado é o que significa o travamento da seletora. Isso indica que após o movimento da seletora ela vai permanecer até que você vai e faça de novo a movimentação dela, né, o chaveamento dessa seletora. Então esse símbolo aqui indica isso. Já essa seletora aqui, ó, ela não tem a trava. Então essa seletora é pulsante, ela tem o retorno por mola. Então qual que é a diferença entre uma e a outra? É essa parte aqui, ó, a parte do travamento da seletora, certo? Ela é normalmente identificada pela letra S, o número que segue na frente dela é para indicar se é uma, duas, três, quatro, que tem no circuito, que tem no diagrama. Agora, o contato, gente. Isso é muito importante. Quando o contato é normal fechado, ele é indicado por 1 e 2. Toda vez que é fechado, é indicado por 1 e 2. E quando o contato é aberto, ele leva a indicação 3 e 4. E assim por diante. Ainda falando de elementos de comando, né, botões, seletores, agora temos o botão. Aí o botão ele leva essa literal aqui, B, né, indicando botão. O número indica a sequência dele no desenho, né, da mesma forma que as seletoras. E aqui ele é um botão que tem contato normal aberto e contato normal fechado. Aí vocês vejam, ó, mesma coisa, 3 e 4 indica aberto, 1 e 2 fechado. Aí tem esse pontilhado aqui no meio que indica que toda vez que houver um movimento aqui,
ele vai movimentar tanto o contato normal aberto quanto o contato normal fechado. E essa simbologia aqui, ó, indica que esse botão ele é pulsante. Ele tem uma seta aqui, né, indicando que ele é pulsante. Então, você pressionou o botão, ele aciona o contato. Soltou, ele desaciona. Então, ele tem retorno por mola também e não vai permanecer no mesmo estado que você deixou ele após o acionamento, como a seletora. A seletora tem a trava. Botão pulsante não. Ele vai e retorna à posição inicial dele. Já esse botão aqui, ó, é a simbologia do botão de emergência. Então ele leva a literal B também, porque ele não deixa de ser um botão. A indicação de travamento, certo? E o contato normal fechado. E observe, ó, fechado 1 e 2, aberto 3 e 4, fechado 1 e 2. Então isso é padrão. É padrão. Contatos normais fechados, contatos normais abertos, eles levam essa numeração. 1 e 2 para fechado, 3 e 4 para normal aberto. Normal fechado, normal aberto. Agora vamos falar um pouquinho de contator agora. Então eu desenhei aqui a solenoide, né, a bobina do contator, certo? Desenhei o jogo de contatos deles, auxiliares, e aqui o pontilhado indicando que está tudo na mesma bobina. Então vamos lá. Bobina. Aí leva a literal A, 1 e 2. Então isso daqui indica o ponto de energização da bobina. Então é aqui que você vai energizar para poder fazer a manobra do contator. A1, A2. Isso é padrão. Agora vamos analisar os contatos auxiliares agora. Se vocês observarem, então está em 13, 14, 21, 22, 33, 34, 41, 42. Mas que sequência é essa? É muito simples. O número, a parte decimal do número aqui, né, da dezena, indica a posição do contato no contator. Já a unidade, né, o segundo número da dezena aqui, o segundo número, ele indica se ele é aberto ou fechado. Então vamos lá, esse primeiro contato aqui, ó, 13 e 14, normal aberto, primeiro contato auxiliar. Agora o segundo, 21 e 22, é um normal fechado, então ele leva 1 e 2 na unidade, e no decimal ele leva o 2. Por quê? Porque é o segundo contato. Agora é esse daqui, 33, 34. Então, 3 por ser o terceiro contato, 3 e 4 por ser aberto. E o 41 e 42, a mesma coisa. O quarto contato, 1 e 2, fechado. Então ele é o quarto contato fechado do contator. Aí normalmente os contatores levam essa identificação de K. O número é a mesma coisa, qual é a sequência dele no diagrama. E aqui está a parte
de contato auxiliar do contator. Tem a parte também de força. Essa a gente vai deixar para a próxima aula. O que faltou aqui agora a gente falar aqui? Vou começar por aqui, ó. O GND. Isso daqui é a simbologia de aterramento do sistema. Então, toda vez que você ver no desenho essa simbologia, significa que o circuito tem um ponto de aterramento. Que isso normalmente o pessoal faz para equipotencializar o que está instalado no painel. Então, hoje em dia, muitos componentes vêm com proteção para ponto para descarga elétrica, no caso de segurança. E aí vem essa simbologia no desenho, para indicar que tem aterramento o circuito. Aí aqui, ó, agora a gente tem uma simbologia que indica fusível, né? Leva a literal F. O 1 é a sequência dele no desenho. E essa simbologia, ela não se refere se é um fusível diazed, se é um fusível NH, se é um fusível rápido, retardado. Não, isso é inerente na parte do desenho de descrição. Para simbologia, é só aqui, ó. Essa é a simbologia do fusível, né? Simples assim. Agora, para finalizar, eu vou falar para vocês assim de uma coisa muito importante. É um detalhezinho, mas que faz toda a diferença. Quando acontece linhas cruzadas no desenho, então o que acontece? A linha está cruzada e você não sabe o que é. Se é ponto de energização ou se está só cruzando pelo espaço físico mesmo na hora de executar o desenho. Qual que é o ponto de atenção? É esse ponto aqui, ó. Quando tem esse ponto, exatamente no cruzamento das linhas, significa que é o mesmo ponto de energização. Agora, se for simplesmente o cruzamento de linhas, significa que são sinais independentes. Houve o cruzamento de linhas no desenho por falta de espaço físico mesmo para executar. Então, gente, aqui eu dei uma esmiuçada, né, na parte de desenho, coloquei alguns contatos, alguns tipos de botões, coloquei sinalização de proteção, ponto de cruzamento de linhas, coloquei parte de aterramento, as literais, né, as letras que compõem a identificação do componente no diagrama, a sequência aí de contatos, como é que funciona, o tipo de contato. Então, isso é a base para se poder fazer uma leitura bem feita do desenho. Esses componentes aqui estão basicamente em todos os desenhos. Aí, numa próxima aula, eu vou explicar para vocês como encontrar esses componentes no diagrama. Porque o diagrama, ele não é composto apenas de uma folha
ou duas, ele é composto de muito mais folha e muito mais informação. Então, você tem uma máquina muito grande, né, muito complexa, e aí você tem, por exemplo, sei lá, uns 50 contadores, uns 20 contadores montados no circuito. Né? Como é que você vai encontrar o contato normal aberto 33, 34 do contador 15, né, do K15? Onde é que está esse contato? Aí você pega lá o desenho de diagrama elétrico, tem 200 folhas. Você vai olhar folha por folha? Não, não vai. Tem uma metodologia que você segue para poder encontrar esse componente. Beleza? Então, pessoal, espero ter sido bem claro e conto com as dúvidas de vocês. Vocês pegam, mandam as dúvidas. Quanto mais dúvidas tiver, mais vocês quiserem saber do assunto, mais material a gente vai trazer para vocês aí. Tá ok? Obrigado, até a próxima.